Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai começar a criar o nosso personagem. Então o que a gente vai fazer é mover ele para os lados e pular. E na próxima aula a gente vai fazer a animação dele. A primeira coisa que a gente vai fazer é baixar aqui a nossa sprite do nosso personagem e escolha uma sprite que tenha todos os movimentos dele, porque vai ajudar na hora de fazer a animação depois, ok? Então não baixem só um único arquivo, baixem ele com as várias posições de movimento dele, que nem eu estou mostrando aqui. Se vocês forem escolher da internet, procurem uma imagem que tenha o fundo transparente. Assim você não precisa tirar ele. Bom, se você está usando o Unity atual, ele já faz o slice para você. Mas a gente vai repetir tudo de novo. Por quê? Por causa daquele probleminha do anti-aliasing que a gente viu no vídeo anterior. Então vamos lá, ó. Vai lá no Moodle, né, se você está acompanhando as nossas aulas pela nossa disciplina, e baixa esse Mega Man aqui. Se não, procure da internet, é muito fácil de achar. Inclusive da lojinha do Unity também dá para baixar bastante desses aqui. É que as lojinhas do Unity já vão vir provavelmente com o script dele se movendo, e não é o que a gente quer aprender a fazer isso aqui na unha. Então vamos lá, vamos refazer o fatiamento dele. Ó. Clica aqui na imagem e vamos primeiro tirar o anti-aliasing dele que vem junto com o MIP Mapping. Como é que a gente faz isso aqui? Ó? Clica aqui, vai em Filter Mode. No caso de vocês deve estar em bilinear, o meu já tinha feito alteração. E escolhe o Point. E aí dá um Apply. Aí ele vai mudar e vai tirar o anti-aliasing. Agora a gente tem que fazer o fatiamento de novo. Então a gente vai aqui em Open Sprite Editor, Slice, aperta aqui o Slice e pronto, ele refez o fatiamento, o Slice dele. E aperta aqui o botão de Apply para aplicar a mudança que você fez. Agora vamos fechar aqui a aba e vamos criar lá o nosso personagem escolhendo uma dessas figuras só. Eu vou escolher a dele parado aqui, ó, que no meu caso é a 9_10. E vou colocar aqui. Pronto. A gente vai começar a mover ele com esse sprite aqui, mesmo ele não tendo animação, não tem problema. Vocês vão reparar que ele ficou muito pequenininho. A gente pode alterar aqui a escala dele numa boa. Mas para que a gente faça essa mudança de escala de forma bem feita, o ideal é fazer que nem a gente fez com os tiles aqui. Primeira coisa, a gente clica aqui no nosso personagem para ver o tamanho dele. Ó. É 34 pixels por 40. Como a gente dá para perceber aqui que ele é mais alto do que largo, então a gente percebe que o 40 é a altura, né? Largura pela altura. Então o que a gente vai querer é que os 40 pixels dele ocupem uma unidade inteira do Unity. E como a gente faz isso? Muito fácil. Clica aqui na tua imagem que tem todos eles aqui. E aqui na opção pixels por unidade, ao invés de ser 100 pixels em uma unidade, quer dizer, ao invés de fazer ele caber 100 pixels dentro de uma unidade só, eu vou fazer com que caibam 40. Então ele vai pegar esses 40 pixels dele e colocar em uma unidade. Olha que legal, ó. Apply. E agora ele ficou certinho com uma unidade de altura, sem eu precisar fazer nada aqui, ó. Muito bacana, né? Ó, certinho uma unidade, ó. Ok? Bacana. Assim eu não preciso trabalhar com a escala. E todos eles vão ficar já alterados, né? Se eu fizesse a escala de um só, ia ficar complicado. Muito bom. Agora que a gente tem o nosso personagem, a gente vai querer fazer com que ele fique paradinho no chão aqui. Para isso a gente vai colocar o corpo rígido dele, vai colocar um collider nele, e aí a gente vai ver um monte de coisinha que vai sair errada e que a gente vai arrumando devagarzinho justamente para ver onde é que está o problema, tá bom? Para não ficar só no decoreba aqui. Olha que bacana. Vamos lá, vou trocar aqui o nome para PC. Vou aplicar aqui o Rigid Body 2D nele. Como eu quero que ele
pule, salte, e eu vou usar a própria gravidade para fazer ele descer depois do salto, então eu quero que o corpo dele seja do tipo dinâmico, e não cinemático como era no jogo de arcade. Bacana, agora vamos colocar aqui o Collider. Muito bem, vamos falar sobre o Collider. No jogo anterior, a gente usou um Collider quadradão aqui na nossa navinha. Só que quando a gente faz personagens que se movem em um cenário, é meio complicado a gente colocar um Collider quadrado aqui, porque ele forma uma quina. Olha lá, eu vou colocar o Box Collider aqui, ó. Ele vai formar essa quina aqui. E essa quina, ela é muito fácil de travar no cenário se eu tiver uma pequena imperfeição no meu cenário entre um Collider e outro. Então isso faz com que o meu personagem trave de forma muito frequente e não é legal. Então o que a gente vai fazer? Ao invés de colocar um Box Collider, eu vou colocar um Circle Collider. Circle Collider 2D. Porque ele tem essa parte aqui arredondada, né? Afinal de contas é um círculo, e diminui a quantidade de travadas. Só que isso pode gerar um inconveniente. Essa área aqui, ó, tem uma área muito grande que não faz parte do corpo do Mega Man e que vai ser considerado como área de colisão. Então, para diminuir isso, eu posso diminuir o collider dele aqui, ó, mais ou menos nesse tamanho. Aí você vai reparar que é o pezinho que vai ficar descoberto. Mas isso é legal. É legal deixar o pezinho descoberto, porque quando ele chegar perto de uma quina, ele vai ficar com uma parte do pezinho dele para fora. E é um efeito legal que a gente tem quando a gente está jogando, ver um tequinho do pezinho dele para fora da quina. Para fora de uma beirada. Só que agora vai ficar a cabeça dele descoberta. Então, nesse caso, a gente coloca mais um collider. Eu vou colocar um Box Collider nele. Então, vamos lá, ó. Box Collider 2D. E agora eu vou editá-lo. Eu vou colocar só na cabeça dele. Está colocado aqui. Tá bom desse jeito. Pronto. Muito bem. Agora vamos testar, né? Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vamos dar o play. Opa! Caiu. Por que ele caiu? Justamente porque a base dele é um círculo. Então a gente vai querer travar essa rotação dele no eixo Z dele, certo? Se esse aqui é o eixo Y e esse aqui é o eixo X, ele está rotacionando no eixo que atravessa ele, que é o eixo Z. Como a gente faz isso? Ó, clica aqui no PC, vai aqui no Rigid Body dele, tem aqui a propriedade Constraints, que são as restrições que eu quero aplicar a ele. Clica aqui e coloca, ó, congelar a rotação no eixo Z. Agora, quando eu der o play, reparem que ele não cai mais. A rotação dele está travada. Muito bacana. Agora vamos fazer a movimentação do nosso personagem. Para isso, eu vou aplicar aqui nele um script para fazer ele se movimentar de um lado para o outro. Então, new script, vou chamar de script PC. Vamos abri-lo. E vamos brincar, que nem a gente fez no projeto anterior, né? Então a gente vai criar aqui uma referência para o Rigid Body dele. Eu vou criar aqui uma variável para a velocidade dele. A velocidade inicial, vamos dizer que é 5, depois a gente pode mudar. E o RBD vai, de fato, referenciar o componente lá. Pronto. Tá feito. E agora aqui no update, a gente faz o que a gente fez também no projeto anterior.
vou usar o input.getAxis. Eu não vou usar o AxisRaw, porque o AxisRaw ele vai direto de 0 para 1 ou 0 para -1, né? Eu quero que ele faça aquela progressão do 0 até 1, indo com valores intermediários, para dar aquela sensação de inércia, né? Que eu estou saindo da inércia dele parado. Horizontal. E agora vamos aplicar aqui, né? RBD. Eu poderia, tá? Os units mais recentes, ele tem a velocidade do eixo x e do eixo y separado. Então eu poderia mudar aqui o eixo x dele direto, ok? Recebe x vezes a velocidade, certo? Senão a velocidade dele vai ser sempre um valor entre -1 e 1. Então eu aplico a multiplicação pela velocidade para dar um valor máximo e mínimo de 5 e -5. Legal? E vai funcionar. Isso vai evitar que eu precise criar lá o new vector 2 com o valor aqui, vamos dizer, x vezes velocidade e aí o valor de y. Qual que seria o valor de y se eu fosse usar aqui, né, essa forma aqui? Bom, se eu colocar 0, porque eu não quero que ele vá para baixo para cima, vai ter um problema muito sério. Quando ele cair de um buraco, a cada update eu vou zerar a velocidade do eixo y dele. E não é o que eu quero. Eu quero que ele caia de acordo com a gravidade. Então o que eu vou fazer aqui é manter a velocidade atual dele no eixo y. Então o que eu iria fazer é rbd.velocity.y. Para quê? Para cada vez que ele cair de um buraco, ou mesmo quando ele pular e voltar para baixo, eu não ficar zerando a velocidade dele no eixo y, certo? Então eu posso fazer desse jeito, ou posso fazer de uma maneira simplificada aqui, direto, tá? E aí o x aqui, perdão. E aí a velocidade no eixo y dele a gente nem está se importando, né? Ele vai manter a velocidade que for. No nosso caso aqui é x vezes vel, ok? Então tanto faz de uma forma ou outra. Vamos ver o que acontece. Olha que bacana, ó. Fiz ele se mover, tá ótimo. Muito bem. Agora a gente vai fazer ele pular. Para pular, aí é interessante discutir um pouquinho quais são as formas que a gente pode fazer dele se mover. Eu posso fazer ele se mover com a física do próprio Unity, que é no caso do 3D é o Physics. No caso aqui é o... eu não me lembro qual é o nome da física dele, que ele usa no 2D. Mas tudo bem, não importa. Ou eu posso fazer ele transladar. E aí eu falo eu programo qual que é o comportamento que ele vai ter, mas não pela velocidade, sim pelo translado, sem usar física. Qual que é a vantagem de não usar a física? É que eu posso fazer com que ele se mova, ou no caso, com que ele pule, exatamente do meu jeito. Né? É um pouco mais fácil dar o fine tune dele, né? Dar o ajuste fino dele, se eu programar isso do jeito que eu quero. Por exemplo, nos jogos do Mario, ele não, principalmente os primeiros jogos do Mario, ele não usa a simulação de física. O pulo dele é, na verdade, uma simulação da seguinte forma. Vamos supor que ele pule uma unidade aqui. Faz de conta que esse é o Mario, né? Ele vai pular uma unidade. Então ele vai pular, vamos dizer, esses primeiros 3/4 dele aqui, numa velocidade constante. E aí esses resto aqui, o resto do 1/4, ele pula, né, ele vai se mover para cima um pouquinho mais devagar. Aí na volta ele continua um pouquinho devagar, depois que ele passou esse 1/4, a velocidade passa a ser um pouco maior. E aí quando ele vai pular, dá a impressão realmente de que ele está diminuindo a velocidade. Mas ele não está diminuindo a velocidade de acordo com os 10 metros por segundo ao quadrado da gravidade, ok? Mas dá o efeito que quer. O bacana é que eu posso fazer esse ajuste tanto na parte do eixo Y, quando ele vai pular para cima, como quando ele estiver pulando e se movendo,
o quanto eu quero que ele pule no eixo X, ok? É relativamente fácil de você fazer o ajuste fino quando você está programando isso. Quando eu vou usar a física, a coisa fica um pouquinho mais complicada no começo, tá? Depois a gente pega a ideia e fica mais fácil a gente dar o ajuste fino. Mas no começo a gente pode ficar um pouco perdido. Como é que eu faço esse ajuste fino? Como é que eu faço para ele pular exatamente ou praticamente uma unidade para cima e vamos dizer 2 unidades para o lado aqui? Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que aqui não tem resistência do ar. Então ele pode pular uma unidade para cima, mas pode acabar pulando 3 ou 4 unidades na horizontal, no eixo X. E aí, para eu dar o ajuste fino sem ter a resistência do ar, é um pouquinho chato, ou pode ser um pouquinho chato no começo. Legal? Aqui a gente vai usar a física mesmo. Muito bem. Vamos usar a nossa física padrão para ver o que vai acontecer. Para pular, como é que eu vou fazer então? Quando eu apertar o espaço, eu vou aplicar uma força na vertical aqui, ó. Quanto de força? Vamos ver, vamos fazer o ajuste aqui. Eu vou chutar 550, acho que ele vai entrar em órbita. Eu vou chutar uns 200 aqui de força para cima. Vamos lá, ó. Vamos aqui para o script. Se eu apertar o espaço, então, input.getKeyDown for igual ao space, keycode.space. Então é para pular. Nesse pulo eu vou fazer o quê? Vou adicionar uma força ao corpo rígido do meu personagem. rbd.addForce. Como eu quero que essa força seja no eixo y, então eu vou criar aqui um vector 2. O eixo x eu quero que seja 0. E no eixo y vamos dar uma força aqui. Vou criar uma variável para isso, para a gente fazer ajuste fino da variável, ao invés de vir aqui no código o tempo todo. Olha lá, public, float, pulo. Vamos dizer, eu vou aplicar aqui uma força de 200. Vou ter que mudar isso depois, tá? Pronto. Então eu vou aplicar aqui uma força de 200. 200 o quê? 200 newtons. É a força que você está usando. E vamos ver o que acontece. Pode ser que ele pule muito pouco, pode ser que ele pule o que eu quero e pode ser que ele entre em órbita. Vamos lá. Ó, até que pulou razoavelmente. O problema, eu quero que ele pule exatamente uma unidade, tá vendo? Ele não está pulando isso aqui, ó. Tá quase. Só que eu tenho alguns problemas aqui. O primeiro problema é o pulo na horizontal, ó. Ele vai pular muito aqui, ó. Eu não quero que ele pule tanto. E como eu estou aplicando a física, a coisa fica um pouco complicada. Como é que eu vou fazer com que ele caia mais rápido? Né? O problema aqui é que ele está demorando para cair. Então vamos fazer o ajuste fino, ó. O que eu posso fazer? Eu posso mudar várias configurações aqui, várias propriedades diferentes da física. Uma coisa que eu costumo mudar, porque eu já testei muitas coisas, é mudar a escala da gravidade, que é 1. 1 significa 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou colocar 5. Ok? Então ele vai puxar com mais força para baixo. O problema agora é que aqueles meus 200 newtons lá, né, de força que eu botei para pular, ficou por pouco, porque ele não está vencendo a gravidade. Então, beleza. O que eu vou fazer? O ajuste fino do pulo aqui, ó. Vou botar 550. Olha lá, agora pulou mais, ó. Agora pulou o tanto que eu quero aqui, ó. Mas reparem que eu acertei os valores aqui, porque eu já brinco com isso há muito tempo, fui testando e achei esses valores aqui, valores interessantes. Reparem que o salto agora na horizontal, ó, fica um salto bem mais curto, ok? E aí você vai ajustando isso, menos gravidade, mais gravidade, um pulo maior, um pulo menor. Você ajusta essas duas propriedades aqui, até deixar do jeito que você quer. Pronto. Resolvido aqui o meu pulo. Só que eu fiz isso, pessoal, enquanto o jogo estava rodando. Quando eu der o stop aqui, ele vai voltar aqui os valores anteriores. Ó, gravidade voltou a ser 1. Então, com o meu jogo parado, eu volto a gravidade para 5, que é o que eu gostei. E o pulo aqui eu vou colocar 550. Joia. E está resolvido.
Só que eu tenho um outro probleminha. Qual que é o meu outro problema? Puxa vida, que bacana. Ele, opa, não está pulando. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Esqueci de salvar? Acho que eu esqueci de salvar. Olha lá, esqueci de salvar aqui, ó. Tá vendo? Tá o asterisco aqui. Muito bem. Vamos rodar. Pronto. Agora eu tenho dois probleminhas. Um dos meus problemas é que ele, mesmo sendo o collider dele um círculo, ele vai travar aqui do lado, ó. Olha só, que coisa chata. E eu não quero isso. Eu quero que ele fique liso. Para ele ficar liso, eu tenho que trabalhar com a fricção dele. E para isso eu vou precisar criar nele um outro material, que é um material de física, para simular a fricção. E aí eu quero dizer, olha, é para ele não ter fricção. Como é que eu faço esse material de física? Clica com o botão direito em Assets, vai em Create. Se fosse um jogo 3D, era esse Physics Material aqui. Só que é o jogo 2D. Então a gente vai em 2D aqui e Physics Material 2D aqui. Pronto. Vou chamar de Mate Física. Pronto. Reparem que esse material tem duas propriedades, a fricção e o bounciness, que é muito legal. Eu vou brincar aqui um pouquinho só para mostrar para vocês. O bounciness é o quanto eu quero que ele quique quando ele caia no chão. Ó, se eu colocar aqui bounciness 0.5, se o Mega Man cair de uma certa altura, ele vai quicar no chão. Legal? Vou colocar esse 0,5 só para mostrar, tá? Depois a gente volta para 0. Agora que eu criei um material de física, eu vou aplicar esse material ao meu personagem. Então eu clico aqui no personagem. Eu posso aplicar esse material a um collider só ou à minha física de uma forma geral, tá? Nesse material. Eu vou aplicar ele aqui, ó. Pronto. No Rigid Body 2D, onde está material. E olha que barato, ó. Se ele cair de uma certa altura, ele deve quicar, ó. Opa, teve um outro probleminha. Ele passou aqui, ó. Repararam? Ele passou aqui do collider do meu cenário. Então vamos explicar também por que isso aconteceu. O que acontece, pessoal? Quando eu vou aplicar aqui a verificação de se um collider encostou no outro, a detecção de colisão padrão dele é discreto. O que significa ser discreto? Vamos supor que ele está caindo. Então, provavelmente em um update dele, né, em um frame ele vai estar aqui, no próximo frame ele já vai estar aqui, no próximo frame ele está aqui, no próximo frame vamos dizer que ele está aqui, e no próximo frame ele deveria estar aqui. Se eu estou usando a detecção de colisão discreta, ele só vai fazer a verificação a cada frame. Então ele viu aqui. Está colidindo com alguma coisa? Não. Aí no próximo frame dele ele está aqui. Está colidindo? Não. Próximo frame está aqui. Está colidindo? Não. Próximo frame está aqui, ó, vamos dizer. Está colidindo? Opa, esse aqui já passou da borda do collider do meu cenário. Esse aqui não passou. Então é por isso que ele caiu e ficou preso aqui na metade. Porque esse cara já tinha passado, esse collider aqui já tinha passado, então ele não detectou colisão nenhuma, mas esse outro collider não. É por isso que eu tive esse problema. Isso acontece quando eu tenho objetos com uma velocidade muito grande. Então o que eu quero é alterar essa detecção para contínuo. E o que o contínuo vai fazer? Vamos supor que num primeiro frame o meu personagem está aqui. Aí no próximo frame ele está aqui. Mas ele não vai fazer identificar, né? Ele não vai tentar detectar só no momento. Ele vai fazer a verificação do anterior até aqui. Então se ele moveu dessa posição para essa posição, ele vai verificar em todas as posições se haveria uma colisão. E se houve, ele detecta antes e coloca ele no lugar certo. Joia? Então olha que bacana, ó. Quando eu for rodar ele ficou certinho e quicou. Esse que é o bacana, ó. Ele quicou por quê? Porque o bounciness dele está acima de 0. Muito legal, né? Então se você quiser fazer um jogo de futebol 2D, né, algum jogo que o objeto saia quicando, você já sabe.
cria um material de física e coloca o bounciness dele acima de 0. Se você colocar 1, significa que toda a força que foi aplicada, né, na hora do toque aqui, vai ser aplicado para cima de volta, ok? Então ele não vai parar de quicar nunca. No nosso caso aqui, como a física ela não é 100% realista, ela tem que ser uma física com uma performance melhor, então ele não tem um ajuste fino da física, né, muito detalhado, né? Ele não tem uma precisão muito boa. Então, às vezes, você pode colocar um aqui e você vai reparar que, às vezes, o pulo dele vai subir além do que deveria, né? Ou um pouquinho mais baixo, ok? Se você colocar 1.1, você desafia as leis da física, né? Olha lá, ó. Ele vai ficar pulando aqui. Eu teria que aplicar lá, né? Eu tenho que aplicar aqui no que já está feito aqui. Teria que parar. Aí agora sim, colocar 1.5 e rodar. Olha lá, ó. Ele pulou e foi mais para cima ainda, tá? Eu desafio as leis da conservação da física aqui, né? Muito bem. Vamos voltar para 0. O que a gente quer mudar mesmo é a fricção, ok? Eu vou colocar fricção 0. Significa que ele é extremamente liso, né? Liso que nem gelo aqui, ó. E agora eu evito esse problema de ficar travando ele aqui, ó. Ó, ele não trava mais. Legal? Então, resolvido um outro problema nosso. Mas tem um último probleminha que a gente tem que resolver. Bom, o que eu coloquei lá no meu script é que quando eu der o espaço, ele vai pular. Mas se eu continuar dando espaço, ele continua pulando, certo? Olha lá, ó. Isso é muito legal se você quiser fazer um jetpack, né? Aquele foguetinho nas costas do bicho, ó. Então fica legal, só que você não quer fazer isso. Então como é que eu faço para evitar esse pulo duplo? Tem várias formas de fazer, mas basicamente eu quero verificar se eu estou no chão, eu posso pular. Se eu estou no ar, não posso pular. Para isso eu tenho que identificar se eu estou no chão. E para identificar se eu estou no chão, eu vou criar uma variável booleana. Vamos lá. Private bool chão. Eu poderia, mas não vou fazer o seguinte. Para detectar se está no chão ou não, eu poderia usar o onCollisionEnter. Tá? Poderia, mas não vão fazer isso no projeto de vocês. Ele resolve nosso problema parcialmente. Olha lá. Cria um onCollisionEnter. Se ele detectou colisão, chão é true, certo? Porque ele encostou no chão. Se o onCollisionExit 2D for executado, então onCollisionExit 2D, é porque ele saiu do chão, então ele está no ar. Pronto. E agora, na hora de pular, é só eu verificar. Se eu apertei o espaço e, ao mesmo tempo, o chão for verdadeiro, basta eu colocar chão, né? Porque o valor de chão já é verdadeiro, né? Fazer isso e fazer isso aqui é a mesma coisa, tá bom? E está no chão, então eu posso pular. E resolvo meu problema parcialmente. Mas eu arranjo um outro probleminha. Vamos lá. Olha aqui, ó. Eu pulo e não consigo pular mais de uma vez. Qual que é o meu problema? O problema é que o onCollisionEnter, ele identifica a colisão de qualquer que seja o lado do personagem. Então, se ele bater na parede, mesmo estando no ar, ele vai bater na parede, o onCollisionEnter vai ser acionado, vai ser executado, e ele vai dizer que está no chão. E aí eu posso pular várias vezes aqui, por exemplo, no cano, ó. Tá vendo? Pode ser que seja exatamente o que eu quero, né? Jogos como Ninja Gaiden, por exemplo, né? Você pode pular se você estiver na parede. Quando eu digo Ninja Gaiden, eu digo o Ninja Gaiden do Nintendinho, tá? O jogo mais difícil do universo. Se você acha que Dark Souls é difícil, joga o Ninja Gaiden do Nintendinho para você ver. Ok? Então vamos fazer uma outra forma de detecção. Ao invés de eu detectar se ele está no chão ou não com o onCollisionEnter, eu vou arranjar um jeito de detectar ele só se ele está colidindo, né, com um outro objeto pela parte de baixo dele.
E para detectar a direção da colisão, eu vou usar vou executar um método chamado raycast. O raycast, ele cria um raio, né, uma linha imaginária, lógico, não vai aparecer essa linha, né, mas ele cria uma linha imaginária a partir de um ponto. Então, se eu fizer ele a partir do Mega Man, a partir do centro do Mega Man, ele vai criar uma linha para baixo. E aí eu falo, olha, se essa linha aqui, né, identificar a colisão com algum collider, então é para retornar aqui, né, o que aconteceu. Senão ele retorna um objeto nulo. Legal. Só que se eu fizer com que esse raio parta do meião dele, fica difícil dar o ajuste fino aqui, porque ele vai partir daqui para cá. Seria muito legal se eu fizesse com que esse raio partisse a partir dessa parte de baixo aqui, porque aí o ajuste fino eu faço aqui na própria IDE. E como eu posso fazer isso? Fácil. Cria um GameObject vazio que vai ser o pezinho dele e torna esse GameObject como o filho do Mega Man. Como é que eu faço isso? Ó, clica aqui no PC, escolhe o GameObject aqui, eu posso criar um objeto vazio e aí arrastar ele para o próprio PC, ó, posso fazer isso aqui, ó, vou chamar de pé. E agora para o pezinho ser filho do Mega Man, eu trago ele para cá, trago ele para cá, ó. Pronto, ele é filhinho do Mega Man. Então, onde o Mega Man for, ele vai junto, ok? Por isso que é importante ser o filho. Ou eu posso fazer direto, tá? Ó, eu posso escolher o PC, e aí eu coloco aqui, ó, Create Empty Child. Aí ele já vai criar como filho do PC, do cara que está escolhido, né? Olha lá. Só que agora eu tenho outro problema. Cadê o pezinho, né? Porque ele é transparente, ele não tem... é vazio, não tem uma sprite nele, uma imagem. Então, para eu conseguir enxergar onde está o pezinho, sem precisar ficar procurando, eu faço o seguinte, ó, clico aqui, né, escolho o pé, venho nesse ícone aqui, ó, que é um cubo transparente, e escolho uma corzinha para ele, por exemplo, esse vermelho. Ó. Agora eu posso trabalhar com ele sabendo onde está o pezinho. Se eu der um zoom muito grande, ele some, se eu ficar muito perto, ele some, tá? E pronto, posso fazer o ajuste dele aqui, ó. Vou colocar ele bem no pezinho dele aqui, ó. Pronto. Parece que tá bom. Se não tiver, depois a gente troca. Agora eu vou fazer com que o raio saia do pezinho, para ficar mais fácil fazer o ajuste aqui. E aí o raio pode ser pequenininho, pode ser de 0,1 unidades, né? Se fosse daqui de cima, eu teria que calcular qual que é o tamanho dele. 1 unidade, metade dele é meio, então seria meio mais 0,1, 0,6, né? Então isso aqui me facilita a vida. Só que agora, como eu vou fazer essa verificação do script do PC, o script do PC tem que conseguir referenciar o pezinho, para eu falar, olha, solte o raio a partir do pezinho. Então eu vou criar aqui no script do PC uma referência para o meu pezinho. Olha lá. Public GameObject pé. Como ele, por enquanto, não está referenciando nada porque é nulo, eu volto aqui para a IDE, clico aqui no PC, vou lá no script, e agora apareceu o pezinho aqui, ó, é só arrastar o pé para cá. Pronto. Agora aquele atributo lá está realmente referenciando o pezinho. E aqui embaixo, eu vou tirar esses onCollision aqui, para a gente não achar que deve usar. E vou vir aqui, ó. Então, como é que eu faço a detecção? Ó? Detectando o chão. Eu vou usar esse raycast. O raycast é um método que está dentro da classe Physics 2D. E ele vai retornar um monte de informação sobre o que ele encontrou ou deixou de encontrar. Essa informação ele é encapsulada numa classe chamada raycast_hit. Então eu vou criar aqui um raycast_hit, 2D no nosso caso, que vai ter a informação sobre o que o raio vai encontrar. E agora sim eu executo o meu raycast. Hit recebe physics 2D, 2D aqui, ponto raycast. E agora ele vai ter um monte de argumentos. Um desses argumentos é a posição inicial,
o outro é a direção do meu raio, que no nosso caso vai ser para baixo, o outro vai ser o tamanho do raio, e o outro é qual tipo de objeto eu quero que ele identifique. Se eu não colocar esse argumento, o meu raio vai, toda vez que ele intersectar algum outro objeto, ele vai me retornar esse outro objeto. Mas vamos supor que eu não queira, vamos supor que eu queira que ele identifique só o que for considerado piso, certo? Para ele não bater em alguma outra coisa e ele considerar que está no chão também. Às vezes eu não quero isso, por exemplo, o inimigo, vamos supor que eu não queira. Eu quero que ele faça outra coisa, né, quando encostar no inimigo. Então como é que eu faço para ele identificar uma coisa específica? Eu vou trabalhar com layer. Olha que bacana, ó. Eu venho no objeto que eu quero que ele identifique, por exemplo, todos os objetos que ele vai ter colisão aqui do meu cenário. Então, no nosso exemplo aqui, eu vou clicar aqui no com colisão. E vou dizer que o layer dele é piso. Olha lá, eu já até criei aqui, porque eu fiz o teste antes, né? Mas se você não tem esse layer piso, o que você vai fazer? Você clica nele aqui, esse piso não vai aparecer. Eu vou em Add Layer, para adicionar o que eu quero, escolhe um vazio a partir do 6 aqui e dá um nome qualquer. No nosso caso, eu dei o nome dele aqui de piso. Uma vez que você fez isso, agora volta lá no meu com colisão, que é onde eu quero aplicar esse layer, que é a camada, né? Qual que é a camada dele, e agora vai aparecer o piso aqui, ó. Eu escolhi. Pronto. O que eu estou dizendo agora é que tudo que eu considerar como chão vai ter o nome da camada dele como camada de piso. Legal. Agora eu preparei o meu cenário para ser considerado como piso. Agora eu volto no meu PC, eu vou criar um atributo aqui chamado Layer Mask. Public Layer Mask, máscara. O que é essa máscara? Esse Layer Mask, ele vai carregar as informações de quais os layers que eu quero que ele considere. E pode ser mais de um, isso que é bacana. Então, olha lá, vou salvar ele aqui, vou voltar na IDE, e como eu deixei ele como público, ele vai aparecer lá na minha IDE aqui. Pronto, apareceu a máscara. E agora eu vou escolher quais são os layers, né, as camadas que eu quero que ele considere que ele está encostando. Aqui eu vou escolher só piso, mas eu poderia escolher mais de um. Isso que é bacana de usar o Layer Mask. Escolhi o piso. Pronto. Agora esse Layer Mask, essa máscara, está configurada para representar só o piso. E aqui agora vamos colocar o que a gente quer. Tá, vamos lá. Aqui eu quero que a posição inicial dele seja a posição do pezinho, então pé.transform.position. Eu quero que a direção dele seja para baixo, então eu vou usar aqui, ó, vector 2.down, tá? Se o meu personagem não vai rotacionar, vector 2 down tá ótimo, porque esse vector 2 ele vai considerar para baixo em relação ao eixo do cenário. Agora, se o meu personagem ele rotacionar, de repente não é interessante eu colocar esse vector 2, rotacionar no eixo Z, né? Talvez seja interessante colocar aqui, ó, transform. Aqui. Ele não tem o transform.down, só tem o transform.up. Então, como é que eu faço para achar o down? Coloca menos aqui, menos transform.up. Ok? Então, menos up é down. Vou colocar aqui o vector 2, porque a gente não vai rotacionar ele no eixo Z. Pronto. Agora, o quanto que eu quero que ele tenha de raio para baixo, vamos dizer 0.1f. Talvez seja muito, às vezes 0.05 funciona. E qual é a máscara, né, qual é o layer que eu quero que ele identifique, que é o layer da minha máscara. Então o que vai acontecer nessa linha? Quando ele executar o raycast, ele vai criar um raio a partir do pé, da posição do pé. Esse raio tem a direção para baixo, o tamanho dele é de 0.1 unidades, e esse raio ele vai retornar informações sobre o que o raio intersectar, se o que ele intersectar for um piso. E agora eu faço aqui a verificação. Ó. Se o hit.collider dele for nulo, é porque ele não intersectou com nada.
Então eu quero que o chão seja falso, porque ele está no ar. Se não, quer dizer, se ele não for nulo, é porque ele intersectou com o chão. Então o chão é true. Qual que foi a vantagem de se usar o raycast no lugar do onCollisionEnter? É que eu vou detectar em uma única direção se eu tenho uma colisão ou não. Legal? Essa que é a grande vantagem de usar esse raycast. Existem outros tipos de cast também, tá? Não tem só ray, tem linecast, tem uma infinidade de opções aqui. Muito bem. E agora ele deve funcionar. Se não funcionar, é questão de ajuste fino. Vamos lá. Ó, funcionou, ó. Tá vendo? Ele não dá mais pulo duplo aqui. E agora, olha que legal, ele não pula mais aqui, ó. Tá vendo? Porque ele não está detectando a colisão, ele não está retornando, né, o onCollisionEnter da colisão lateral. Resolvido aqui. Olha que bacana, ó. Muito joia, né? Temos o nosso Mega Man andando. Agora, a gente vai fazer mais duas coisinhas. Uma delas é fazer ele se rotacionar. Então, quando eu virar para o lado, eu quero que ele olhe para o lado de fato, tá? Para o lado esquerdo, né? Se ele estiver indo para a direita, eu quero que ele fique virado para a direção direita. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou criar aqui uma outra flag, uma outra variável, dizendo que ele está virado para a direita. Existem diversas formas aqui de eu fazer isso que eu quero, ok? Eu gosto de usar flag, então eu vou ficar usando flag aqui, ó. Private bool dir, e vamos dizer que ele começa virado para a direita, supondo que o nosso Mega Man sempre vai estar virado, né, começar o jogo virado para a direita. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, detectando direção. Vocês vão reparar que o update vai começar a ficar muito poluído, o que vai fazer a gente querer que cada atividade aqui, né, cada tarefinha, se torne um método à parte, legal? Para ficar mais limpo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, se ele está andando para a direita, ou se ele começar a andar para a esquerda, então se o x dele for menor que 0, né? Ei, por que isso? Porque se eu estiver querendo andar para a esquerda, o getAxis vai retornar um número negativo. Então, se eu for virar, né, andar para a esquerda, mas ele estiver virado para a direita, então, se o x for menor que 0 e ao mesmo tempo a minha direção for à direita, vamos trocar aqui por direita, para não confundir a palavra direção com direita. Aqui, ó. Direita. Pronto. Então, se eu estou me movendo para a esquerda, mas ele está virado para a direita, então eu quero que ele se rotacione em 180 graus. Então, transform.rotate 180 graus no eixo Y, certo? Para fazer ele se rotacionar em 180 graus, eu quero que ele rotacione 180 graus no eixo Y, correto? Olha lá, ó. Eu quero que ele rotacione 180 em relação a esse eixo aqui. Eu faço assim, ó, transform.rotate, e aí eu dou aqui um vector para ele, ó, new vector 2, e eu falo, eu quero rotacionar 0 no eixo X e 180 no eixo Y. E aí ele vai se rotacionar. Se não, eu vou melhorar essa lógica aqui, tá? Mas se não, se ele estiver indo para a direita, mas ele estiver apontado para a esquerda, quer dizer, ele não está apontado para a direita, então adivinha o que eu quero fazer? Rotacionar ele em 180 graus. Só que eu também quero dizer que, se ele está indo para a esquerda e está apontado para a direita, eu quero que ele rotacione em 180 graus e eu quero dizer que ele não está mais apontado para a direita. Então, o direita dele é falso. Por outro lado, se eu estou indo para a direita e não estou apontado para a direita, quer dizer, eu estou para a esquerda, eu quero voltar a rotacionar ele 180 graus e quero dizer que a direita é verdadeira, porque ele está apontado para a direita.
É legal brincar um pouquinho com essa lógica, tá? Se você acha que essa lógica está um pouco, né, com coisa demais, tenta você fazer sozinho e você vai encontrar as armadilhas de lógica que você vai encontrar, tá bom? É muito legal, é muito bacana fazer isso sozinho. Então vamos ver se funciona primeiro para depois a gente melhorar a nossa lógica. Olha lá, veio para cá e rotacionou para o outro lado, rotacionou para um, rotacionou para o outro. Tá bonitinho. Tá? Se a gente não tomar cuidado, quando a gente apertar o botão só para a esquerda ou só para a direita, ele vai sair rodopiando. Vai parecer um peão. Não é o que a gente quer, tá bom? Como é que a gente melhora aqui a nossa lógica? Reparem que, se essa condição for verdadeira, eu quero rotacionar 180. Se essa condição for verdadeira, eu quero rotacionar 180. E se isso aqui é verdadeiro, eu vou trocar do que era para o inverso do que era. E aqui é a mesma coisa. Então, tanto aqui quanto aqui, eu quero inverter o valor atual. Então, ao invés de fazer tudo isso aqui, eu posso fazer numa linha só praticamente, né? Se essa condição for verdadeira, ou se essas outras duas condições forem verdadeiras, eu rotaciono em 180 e o valor anterior de direita, eu quero trocar. Ó. Direita recebe não direita. E pronto. Ok? Eu eliminei a necessidade do meu else aqui. Ó. Vamos entender essa lógica. Vamos dizer, se eu estou indo para a esquerda, mas eu estou apontado para a direita, essa condição é verdadeira, ele entra aqui, se rotaciona, e como direita era verdadeiro, agora a direita vai receber não verdadeiro. Não verdadeiro recebeu falso. Aí numa próxima vez, vamos supor que isso aqui não seja atendido, mas eu estou andando para a esquerda, perdão, estou andando para a direita aqui, e não estou apontado para a direita, quer dizer, eu estou apontado para a esquerda, então eu quero apontar para a direita, né? Eu quero rotacionar 180, e o meu direita, que antes era falso, afinal de contas eu estava apontado para a esquerda, vai ser não falso. Não falso, não falso é true. Então direita recebe true. Legal? Fica mais bonitinho assim, né? Vamos ver se funciona. Porque, como diria o sábio, né? Nem tudo que faz sentido está certo. Aliás, todo programador sabe disso, né? Você faz um código que faz o maior sentido da vida, você vai rodar, ups, tá errado. Legal. Agora, para finalizar, eu quero fazer com que a minha câmera siga o Mega Man. Eu poderia, inicialmente, pensar assim, é fácil, pega a câmera aqui, torna ela como filha do PC, e aonde o PC for, a câmera vai junto. E ele vai funcionar parcialmente. Ó. Se eu for aqui para a direita, a câmera acompanha. O problema é que quando eu virar para a esquerda, ele vai ficar esquisito. Eita, o que aconteceu aqui? Ó, eu vou virar para a esquerda, esse cano vai vir para cá e esse cara vai vir para cá, olha lá. O que aconteceu? O problema é que quando a gente rotacionou o nosso personagem, a gente rotaciona os nossos filhos juntos. Então, a minha câmera, ela estava, vamos dizer, olhando, né? Ela estava apontada de uma posição. Se eu rotacionar ela inteira, agora ela vai estar do outro lado da cena. E sob o ponto de vista da câmera, eu inverti a posição. Ok? Olha lá, vou mostrar aqui. Ó. Então eu tenho aqui a minha super ferramenta, né? Olha lá. Faz de conta que aqui está o cenário. Aqui tem o cenário, legal. Vamos olhar esse cenário visto da perspectiva do Mega Man. Da perspectiva do Mega Man, ele está olhando só isso aqui, né? Ó. Da perspectiva do Mega Man que está aqui, ele só está enxergando isso aqui, certo? Que é esse cara aqui, ó. Ele está olhando para cá, ó. Ok? Então ele está enxergando isso aqui, certo? Sob a perspectiva do Mega Man, a minha câmera está aqui, ó. Sob o ponto de vista do Mega Man, a minha câmera está desse lado aqui. Só que quando o Mega Man rotacionar para esse outro lado, ele vai estar olhando esse outro cara aqui, certo? Um pouquinho menor do que esse aqui no meu exemplo, certo? Só que sob o ponto de vista do Mega Man, a câmera não está mais desse lado, ele rotacionou e a câmera rotacionou junto agora. A câmera está desse outro lado, porque ela rotacionou daqui para cá,
se ele rotacionou no eixo Y aqui. Então a câmera está vendo desse lado para cá. Então, quando ele estava olhando daqui para cá, ele estava olhando aqui, a câmera está mais, né? A câmera está fora aqui. A câmera estava na esquerda, o cano estava na esquerda e a porta estava na direita. Só que olhando desse ponto de vista, agora esse cara está desse lado e esse está aqui. Né? Ele inverteu aqui o que ele está vendo em relação ao cenário, tá bom? Então não é legal a gente colocar a câmera como filha do Mega Man, por causa desses probleminhas que a gente vai ter. O que a gente vai fazer então? A gente vai criar um script para a câmera e falar, olha câmera, eu quero que a sua posição seja a mesma do Mega Man sempre. Fácil, né? Então eu vou criar aqui, ó, escolhe a câmera, coloca aqui script câmera. E vamos lá. A minha câmera, para ela estar sempre na mesma posição do Mega Man, então ela precisa referenciar o Mega Man, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma referência para o meu Mega Man. Public, que é um Game Object. PC, por exemplo. Como esse PC, por enquanto, está referenciando nada, né, nulo, então eu volto aqui. Como eu coloquei o PC como público, ele vai aparecer aqui. E agora é só arrastar o PC para cá, ó. Certo? Agora aquele meu atributo PC aqui dessa classe está de fato referenciando o meu PC. E agora aqui no update é só colocar, ó, transform ponto position da minha câmera, que é o script da câmera, vai ser o pc.transform.position. Vai ficar quase bom. Vamos lá. Falta um detalhezinho. Ups! Oh, que coisa horrível, né? O que aconteceu aqui? Como eu mandei a câmera ficar na mesma posição do PC, ele fez isso inclusive no eixo Z. Só que reparem que o eixo Z, né, a coordenada Z dele é -10, para ficar um pouquinho para trás do cenário. Quando eu falo que o eixo, né, a coordenada Z dele é 0, ele está colado no cenário. Então, eu não posso trabalhar só com as coordenadas x e y dele. Eu vou falar que o transform.position dele, ponto x, né, eu poderia fazer dessa forma aqui, ó. Vai receber new vector 3. Eu quero que a coordenada x dele seja a mesma coordenada x do meu pezinho, do meu PC. Então, transform.position.x. Eu quero que a coordenada y dele continue sendo a do PC, position.transform.position.y. Vou quebrar a linha aqui para caber tudo, tá? E eu quero que a coordenada z dele continue sendo -10, ok? Ou eu posso usar só o transform.position x e .position y. Pronto, agora ele mantém afastado do cenário. Olha lá. Joia. Só que ainda tem uma coisa que incomoda. Pode ser que eu não queira que a câmera fique exatamente no centro aqui do personagem, porque eu não quero o personagem no meio da tela, eu quero o personagem mais para baixo. Então eu vou falar que a minha câmera tem que ser o eixo Y do meu personagem mais um tanto para cima, que normalmente a gente chama isso de offset, tá? Deslocamento de coordenada a gente chama de offset. Então, para eu poder fazer ajustes finos na câmera, eu vou criar aqui, ó, um public float, vamos chamar de offset y, porque só no eixo y eu quero fazer isso. E vamos dizer que inicialmente eu quero que esse offset dele y seja, sei lá, de 2 unidades. Depois, se não ficar bom, a gente dá um ajuste fino. E aqui na coordenada y eu quero, olha, a coordenada y
da minha câmera vai ser a Y do meu personagem mais o offset Y dele. Quer dizer, mais um deslocamento de 2 unidades para cima. Se fosse para baixo, seria menos aqui, né? Ok? Vamos lá. Olha lá. Ficou razoável. Aí, se eu não gostar, eu vou fazendo aqui, ó. Será que 2 ficou bom? Ou 3? Ó, acho que 3 ficou melhor, tá vendo? E aí você faz o seu ajuste fino do jeito que você quiser. Show de bola? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo, onde a gente vai ver a animação do nosso personagem. Valeu!